Como eu faço as figuras para o meu trabalho? Eu tenho muita dificuldade com o computador. Muito legal essa pergunta. Eu selecionei ela justamente porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em mexer em coisas básicas no computador, mexer com Word, mexer com Excel, formatar o seu próprio trabalho. Quem dirá criar figuras, for para um artigo científico, por exemplo, deixar em uma qualidade que o artigo pede, mexer com resolução e assim por diante. Eu estou criando aqui esse vídeo justamente porque eu quero mostrar o passo a passo do meu processo criativo, como que eu crio as minhas figuras que eu vou utilizar nos meus trabalhos, nos meus artigos, nas minhas aulas. E, obviamente, você pode utilizar isso daqui para qualquer figura que você precise fazer. Se você está fazendo um TCC, uma dissertação, uma tese ou um artigo científico, como que você pode estar criando a sua figura. E no final desse vídeo eu vou mostrar também como que você faz para salvar ela numa qualidade, né, que a sua revista, por exemplo, esteja pedindo. Salvar ela com uma qualidade muito boa, em alta resolução, como que a gente faz toda essa configuração. Antes de começar, eu só gostaria de pedir para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu like, isso daí ajuda bastante o canal a crescer. Eu também consigo entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que você quer mais conteúdo desse. Deixa a sua inscrição aqui para você receber outros vídeos como esse. E aqui eu estou criando sempre novos vídeos para você que está nesse processo de desenvolvimento de um trabalho científico, do seu TCC. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu quero mostrar justamente um artigo científico, né, que eu estou escrevendo, e eu vou mostrar todo esse meu desenvolvimento baseado aqui nesse artigo científico que eu estou para submeter aqui nessa revista, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o template no site dessa revista e produzi o meu artigo justamente em cima do template, né? Isso daí facilita muito o desenvolvimento de um artigo. Se você estiver fazendo seu TCC, por exemplo, você vai ter um arquivo aqui no formato de uma monografia, tá? Mas não faz diferença, que o foco vai ser criar uma figura, tá? Aqui no meu resumo, né, o que eu vi lá durante o processo de submissão está escrito que é obrigatório, né, eu preciso criar uma figura que para o resumo, isso daí é chamado de Graphical Abstract, né, que seria resumo gráfico, tá? Então, quando eu entro, até deixei aberto aqui, quando eu entro no template, né, dessa revista, ele mostra aqui que é exigido uma figura, né, para esse artigo. E aqui também, né, durante o processo de submissão, ele fala que os Graphical Abstracts são obrigatórios, né? Então eu preciso criar uma figura que vá resumir, né, o que eu estou apresentando no meu TCC, seja a parte de metodologia, se for uma metodologia nova, inovadora, ou a parte de resultados, o que o meu artigo está trazendo em uma figura. Então a gente vê cada vez mais revistas pedindo um Graphical Abstract, mas, como eu disse, obviamente, eu vou criar essa figura aqui para o meu artigo, mas você aprendendo todos esses conceitos, como eu faço isso, você pode fazer isso daqui também para qualquer figura que você precise. Então, se você precisa, por exemplo, criar uma figura lá para a sua metodologia, né, é legal que você utilize aí algum software, né? Então, você pode utilizar um software gráfico, se você já conhecer alguma coisa do tipo, utiliza o software, por exemplo, o Illustrator, mas aqui eu vou mostrar uma ferramenta básica, né, que você provavelmente não vai ter que instalar nada, você vai poder fazer a sua figura com muito mais facilidade, que é criar a figura utilizando o PowerPoint e depois como que a gente salva essa figura numa qualidade alta, né, que geralmente se a gente salvar as figuras da forma padrão, né, as figuras elas vêm com qualidade baixa, e se você olhar aqui, né, aqui ele dá um site, né, de guia para criar as suas figuras, né, por exemplo. Então, quando a gente acessa isso daqui, ele diz, né, que a revista exige que eu siga algumas normas aqui. Então, normas de resolução, de tamanho, de formatação. Se eu der uma olhada aqui, por exemplo, ele fala, né, que as figuras elas têm que ter, ó, se for uma figura que não seja uma figura do tipo vetorial, né, ou seja, aquelas figuras formadas por pixel, eu preciso ter aqui uma figura com no mínimo 300 dpi, né, ou aqui 600 se for uma figura no estilo aqui preto e branco, em formato de linhas, né, e assim por diante, tá? Aqui ele fala sobre tamanhos, né,
das figuras, então se for figura de uma coluna ou se for figura de 2 colunas, mas aqui como é um resumo, eu vou criar uma figura para o meu Graphical Abstract, né, para o meu resumo, eu não preciso estar seguindo especificamente isso daqui. Tem uma abertura um pouquinho maior, já que a revista aqui ela não especifica qual que é o tamanho que ela precisa, tá? Mas eu vou ensinar como que a gente obedece essa resolução aqui, certo? Então, eu vou pegar aqui o meu artigo, né? Eu quero uma figura para ser inserida aqui, assim como está sendo mostrado aqui nesse template, né? Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui, primeiramente, o meu PowerPoint. Entro aqui em arquivo em branco, certo? Então, eu vou desenhar a minha figura aqui. Deixa eu deletar essas caixas aqui, né? Que eu não vou precisar. Então, inicialmente, eu vou configurar aqui o tamanho dessa página, né? Clicando aqui em Design, né? Design, tamanho do slide. Tamanho do slide personalizado. Então aqui eu consigo alterar qual que é o tamanho que eu quero. Aqui ele está um slide na horizontal, né? Se eu quiser algo quadrado, por exemplo, quero uma figura quadrada, eu posso colocar aqui 1080, vamos colocar aqui pixels, ó, ao invés de centímetros, né? Você também pode fazer isso daqui, 1080 pixel. Ele converte aqui automaticamente, né, para centímetros, mas eu tenho algo quadrado, garantir o ajuste, por exemplo, né? Mas eu vou ficar com algo retangular, tentando seguir aqui o padrão que ele mostrou ali no template, tá? Só estou mostrando aqui como que você consegue alterar o tamanho do slide. Por enquanto eu não vou me preocupar com a resolução. Então o que eu faço? Eu vou criar uma figura para o meu trabalho, eu já fiz um esboço aqui, né, a lápis no meu caderno, e eu vou transferir isso daí para o meu PowerPoint, tá? Então eu tenho essa área aqui. Eu vou inserir então elementos tentando ilustrar, né, aquilo que eu fiz no meu artigo. Então vamos inserir aqui, por exemplo, algumas formas. Eu venho aqui em inserir formas e seleciono aqui as formas que eu tenho disponíveis. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, na elipse, né? E vou colocar aqui estou segurando o botão Shift no teclado para criar um círculo ao invés de uma elipse. Se eu soltar o Shift, ele cria uma elipse. Ó. Então, para manter aqui um raio, né? Então, eu vou criar aqui uma elipse, certo? Posso ajustar aqui os parâmetros dela, ó. Então, que cor que eu quero de preenchimento, né? Vamos colocar aqui, vou deixar um azul assim mesmo. Um contorno, eu posso alterar a cor do contorno. Então, vou colocar um azul escuro. E alterar aqui a espessura, ó, deixar uma linha um pouquinho mais grossa, tá? Então aqui eu tenho liberdade, né, para criar, alterar todo o meu desenho, minha figura. Então, deixa eu deixá-la mais ou menos assim. Vou colocar aqui mais um círculo, né? Um círculo aqui um pouquinho menor, ó. Então aqui eu estou criando baseado na minha metodologia, no meu artigo. Obviamente você vai criar baseado no que você tiver. Então, vou alterar aqui a cor, ó. Vou colocar aqui deixa eu ver, bronze, assim, né? Eu tô criando aqui uma peça, tá? Com um sensor em cima. Então, eu vou tirar aqui a linha de contorno, então deixar sem contorno. Pronto. Vou criar mais uma elipse, segurando o Shift para ela virar um círculo, e vou colocar um preenchimento branco, um contorno, vamos colocar aqui, vamos ver se fica legal, contorno azul. Aí, pronto. Aqui tem a primeira parte da minha figura, onde eu tenho uma peça aqui, um sensor colado nela, tá? Não se atente aqui às coisas técnicas, né? O importante aqui é você entender como que a gente faz, como que a gente insere os elementos, né? Então, como que a gente consegue organizar esses elementos aqui no nosso layout, né? No nosso workspace. Joia? Vou colocar também, posso inserir aqui, brincar aqui com as formas, ó, inserir um arco, tá? Então, deixa eu segurar o Shift também para ficar um arco aqui simétrico, né, baseado no círculo. Clicando aqui nesses pontinhos amarelos, ó, eu consigo selecionar como que eu quero esse arco. Então, vou colocar algo mais ou menos assim, ó, diminuir um pouquinho o tamanho dele também. Tá? Acho que assim vai ficar legal, ó. Certo?
aqui no meu trabalho, no meu artigo, eu tenho uma ferramenta, né? E essa daqui de cima, chamada rebolo, ela vai encostar nessa peça aqui, que é uma peça metálica. Então, vou só aumentar aqui a espessura, ficar um pouquinho mais grossa, ó. Pronto. Assim ficou interessante. Vou colocar outra cor aqui, colocar preto. Certo? Então, tenho aqui a primeira parte da minha figura. Vamos inserir aqui algumas informações, né? Então, vou colocar aqui, ó, o que é isso daqui. Então, vou indicar, vou deixar a setinha em preto. E a espessura dela, vamos deixar ela um pouquinho mais grossa, ó. Posso deixar ela... Aí vai do seu processo criativo, né? Você que vai criando a sua própria figura. Você vai ter uma figura original, né? Baseada no que você fez. Um esquemático, né? Eu sempre dou bastante valor, né? Bastante atenção. Sempre digo para os meus alunos, né? Criem figuras. Às vezes a gente especifica uma metodologia, por exemplo, descreve uma metodologia em um parágrafo e às vezes você mostrando como você fez, né? Mostrando aí uma foto ou um esquemático aqui desse jeito, né? Fica muito mais fácil de quem está lendo entender o que você fez, né? Então é muito melhor você apresentar figuras se você tiver espaço. Geralmente no TCC você tem espaço, né? No artigo científico talvez o seu espaço seja mais limitado. Então vou colocar aqui o que é isso, ó, grinding wheel. Já que o meu artigo é em inglês, né? Vou deixar aqui tudo em inglês, né? E vou aumentar aqui o tamanho dessa letra, ó. Deixar um padrão aqui de 24. Certo? Então aqui eu tenho o grinding wheel. Vamos colocar aqui também uma setinha, ó. Essa seta aqui ficou muito grossa. Diminuir aqui um pouquinho as duas. Forma do formato, espessura, vou colocar aqui uma seta um pouquinho mais fina. Pronto, assim acho que fica mais bonito, né? Isso daqui o que é? Então, vamos identificar aqui. Work, piece. Essa aqui é a minha peça, né? Vou copiar essa setinha aqui. Isso daqui é o quê? Daqui é o meu diafragma isoelétrico. Vou deixar aqui centralizado, Ctrl E para centralizar. Tá? Então, criei aqui. O que eu fiz? Né? Eu coloquei algumas formas. Então, aqui eu tenho o arco, aqui eu utilizei elipses, utilizei setas, né? Tudo isso daqui eu inseri aqui, ó. Vem inserir formas. Está tudo aqui dentro. Você cria aí do jeito que você quiser. Depois eu inseri aqui caixas de texto, né? Para escrever esses textos aqui, certo? Ajusto o tamanho das letras, né? Tenta sempre manter o mesmo tamanho aí das letras para ficar algo bonito, né? Algo padronizado, tá? E aqui eu tenho a primeira parte da minha figura, que vai ser a parte aqui baseada no processo mecânico, tá? Então, vou deixar ela um pouquinho para cá. Não acabou ainda a minha figura, eu vou precisar criar a parte elétrica agora, a parte de monitoramento, né? De aquisição de sinais. Então, vou pegar aqui em formas um retângulo. Vou colocar aqui um retângulo, ó. Vamos deixar ela com uma cor um pouquinho mais clara. Aqui em preenchimento, eu deixo uma cor um pouquinho mais clara. Em contorno, colocar um azul escuro. Deixar aqui um pouquinho mais espessa a borda, ó. Pronto, assim acho que fica legal, né? A gente pode ir ajustando no final também. Vou copiar esse texto e alterar. Escrever aqui DAC, board, né? Tudo aqui baseado no que eu já esbocei aqui, do que eu quero para minha figura. Aí, ó. Vou posicionar aqui, né? Aqui eu vou precisar também, deixa eu ver aqui, deixa eu diminuir um pouquinho isso daqui. Eu vou precisar também de um computador, né? Então, eu poderia criar aqui um computador básico, né? Utilizando essas formas aqui novamente, mas eu posso pegar da internet, né? Alguma imagem aí que seja de domínio público, né? Gratuita para estar utilizando. Então, vamos ver como que a gente traz isso daí para o PowerPoint, né, que a gente está criando. Então, vou abrir aqui uma nova aba, pesquisar aqui, ó, com
computador, até já tenho aqui pesquisado, que eu sempre utilizo, né? Computador PNG. No Google, né? PNG aqui para ser uma imagem com fundo transparente, mas no nosso caso, se for fundo branco também não vai ter problema, né? Eu vou deixar o fundo da nossa imagem branco mesmo, clicar aqui em imagens, e aqui você vai escolher alguma que seja do seu gosto, né? Vamos ver aqui. Vou pegar essa daqui, ó, padrãozinho, né? Pegar essa daqui, clicar em visitar. Vamos ver se a gente consegue fazer o download aqui fácil dessa imagem, ó. Licença uso pessoal, né? Vou clicar aqui em baixar, ó. Tá carregando. Geralmente essas imagens gratuitas aqui, elas demoram um pouquinho, né? Baixar. Aí consegui fazer o download. Tá lá na minha pasta de downloads, né? Aqui com o botão direito, mostrar na pasta. Então tá aí, ó. Então o que eu posso fazer? Deixa eu voltar aqui no PowerPoint. Vou clicar nessa imagem e arrastar para cá. Clico da pasta e arrasto para o meu PowerPoint aqui. Ou posso também clicar em inserir imagens. Eu vou buscar ela no meu computador, tá? Então vamos redimensionar aqui a imagem, ó. Tamanho aqui mais ou menos que eu quero que ela fique. Vamos fazer aqui agora as conexões, ó. Eu quero que desse sensor eu ligue para essa placa aqui de captura, né? Placa de aquisição de sinais, e essa placa vai estar conectada aqui no computador. Então eu posso ligar aqui da forma que eu quiser. Deixa eu ver aqui como que pode ficar legal, ó. Eu posso utilizar o arco de novo que a gente utilizou, ou utilizar aqui uma forma livre, né? Mas geralmente eu não gosto muito dessa forma livre. Vamos ver se eu consigo fazer aqui com esse arco, ó. Então, colocar um arco aqui, tentar ligar assim mais ou menos, ó. Deixa eu deixar ela um pouquinho mais grossa de espessura. Poder enxergar um pouquinho melhor, vou deixar em preto também. Aí, eu acho que vai ficar legal assim, hein? Então, deixa eu arrastar isso daqui mais para cá. Aí, ó, ficou legal esse daqui. Vou criar mais uma cópia aqui que eu preciso de duas. Eu seguro Ctrl para criar uma cópia. Vou colocar aqui, ó. Certo? Então, aqui eu vou fazer um ajuste para ficar mais bonito isso daqui, né? E aqui eu posso aumentar um pouquinho, por exemplo, ó, e assim fica legal. E ajustar aqui também. Ó, ficou show, hein? Vou aumentar o zoom aqui um pouquinho para eu enxergar aqui embaixo. Então, fazer a conexão até aqui. Aí ficou legal. Ficou bom. Vou colocar aqui alguns círculos, ó, porque eu quero mostrar aqui também as soldas, né? Então, quanto mais elementos você for adicionando, né, a sua figura vai ficando mais profissional, vai ficando mais bonita, né? Então, tenta aí trabalhar, caprichar bem na sua figura. Vou colocar aqui novamente elipses, né? Vou colocar aqui a cor preta, sem contorno. Olha que legal que vai ficar, ó. Como se aqui fosse a solda do meu fio, né? Aqui é da área de elétrica, né? Então eu preciso identificar isso daqui. Obviamente você adapta isso daí para a sua situação, né? Vou copiar esse arco aqui, agora eu vou fazer um arco conectando ali ao computador. Deixa eu ver como é que vai ficar legal isso aqui, hein? Talvez assim, e diminuir um pouquinho, ó, a largura dele. Deixar aqui na vertical, vamos ver se assim vai ficar legal. Aumentar um pouquinho. Acho que assim dá para fazer, hein? Vou colocar um pouquinho mais para cá. Computador para cá. Pronto. Eu preciso de 2 fios também, né? Aqui só não conectou aqui, né? Então eu estou brincando aqui com o zoom, né? Para eu conseguir enxergar melhor os detalhes, segurando o Ctrl e girando a rodela aqui do mouse, né? O scroll aqui do mouse, ó. Daí eu mexo com o zoom, ou aqui embaixo também você mexe com o zoom. Então deixa eu jogar um pouquinho mais para baixo, ó. Pronto, assim ficou melhor.
E aqui vou diminuir um pouquinho assim, ó. Assim ficou bom, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí, ficou legal. Bom, o que mais eu posso colocar aqui na minha figura? Eu vou dividir isso daqui em duas etapas. Ó. Deixa eu colocar aqui ainda um retângulo aqui, para mostrar que isso daqui vai ser a parte mecânica, né, do meu processo. Então, deixa eu tirar aqui o preenchimento, ó, preenchimento desse retângulo, né? E o contorno, vou colocar aqui uma espessura um pouquinho mais grossa. E vou mudar aqui o tipo de traço, ó, deixar ele tracejado. Ó, assim fica legal, né? Fica bom para a gente conseguir identificar. Vou copiar esse retângulo segurando Ctrl. Trazer para cá. Assim ficou bom, ó. Pegar esse texto aqui, segurando Ctrl, eu faço uma cópia dele, ou você dá um Ctrl C, Ctrl V, né? Tanto faz. Vamos trocar aqui o texto. Aqui eu vou colocar o nome do meu processo, né? O que é isso daqui? Processo de retificação cilíndrica. Posso deixar um pouquinho maior isso daqui, vamos deixar 28, né? Já que isso daqui seria como se fosse o título desse quadro, né? E aqui eu vou colocar Data Acquisition, que é o meu DAC, né? System. Então aqui é o Sistema de Aquisição de Dados. Assim, acho que ficou legal a minha figura. Deixa eu identificar também o que são esses cabos aqui, né? Eu acho que é importante aqui para o meu trabalho. Electromechanical. Sinais de impedância eletromecânica. Mudar aqui o alinhamento dele, ó. Você vai organizar do jeito que você achar que fica melhor, né? São sinais de impedância. Que mais? Vamos mostrar aqui o que está acontecendo, né, no meu trabalho. Qual que é o ponto-chave dele, o ponto forte, que realmente é o que me interessa, né? Para o editor aprovar aí um artigo científico, eu tenho que mostrar a relevância, a importância dele. Então, vou mostrar aqui, ó. Vou colocar mais uma setinha e vou colocar essa setinha aqui em vermelho para dar um destaque aqui para ela. Ó. E aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Olha que legal que vai ficar. Real Surface Quality. Então, qualidade real da superfície, né? Vou deixar isso daqui, então, em vermelho. Aumentar um pouquinho aqui. Certo? Agora eu vou copiar isso daqui e jogar para cá, ó. Copiar essa setinha aqui só. Dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui no computador, o que eu vou estar visualizando? Vou puxar aqui, ó. Qualidade superficial inferida. Foi uma estimativa aqui. Então, vou estar visualizando isso daqui na tela do meu computador. Tá? Obviamente, eu poderia ainda brincar mais com essa figura, colocar aqui algumas texturas, alguns gradientes, pegar aí mais imagens do Google, né? E assim por diante. Obviamente, posso estar brincando aqui mais. Só deixa eu colocar aqui no computador, fazer assim, ó, só para ficar um pouquinho mais bonito. Vou inserir formas, inserir aqui alguns retângulos, ó. Como se fosse um gráfico, né, que vai ser mostrado aqui no meu computador. Vou colocar aqui uma barrinha verde sem contorno. Acho que vai ficar bonito assim. Barrinha verde sem contorno. Vou dar um Ctrl aqui. Opa! Não, quero selecionar só a barrinha.
dar um Ctrl para jogar ela para lá. Eu posso segurar o Shift também para manter ela alinhada, né? Com a que eu estou utilizando como base. E aqui eu vou diminuir o tamanho dela, ó, como se fosse um gráfico de barras mesmo, né? Não estou conseguindo. Deixa eu jogar isso daqui para trás. Ainda não estou conseguindo. Vou tentar selecionar ela aqui. Pronto. Aqui, ó. Agora essa daqui eu vou mudar a cor. Vamos colocar aqui se fosse uma escala, né? Um laranja, um amarelo. Depois, sei lá, uma outra cor aqui. Um azul. Né? Agora eu vou selecionar essas três, segurar o Ctrl para copiar as três de uma vez. Ó. Então, posso jogar para cá. Mais uma para cá. Mais uma para cá. Aí ficou legal, né? Só essa setinha aqui que ficou atrás dessas barras, preciso jogar ela para frente. Botão direito, trazer para frente. Pronto, apareceu aqui, ó. Ó, ficou bem legal essa imagem, né? Então tá bom, essa daí é uma imagem que eu vou estar utilizando para o meu Graphical Abstract. Tá pronta essa imagem, você você cria a imagem que você quiser, né? Para o seu trabalho, tá? Aqui é só um exemplo, você pode utilizar fotos também, importar fotos, tá? Mas geralmente eu crio imagens rapidamente utilizando esse processo aqui, não precisa de muita coisa não. Até no exemplo lá do artigo ele mostra uma imagem super simples e eu já peguei também outros artigos dessa revista, também vi que não precisa ser tão incrementada essas imagens. Então aqui já está uma imagem legal, ela está identificando, né, mostrando bem como funciona todo o meu processo, qual é o coração, né, do meu trabalho, o que eu quero passar como informação com essa imagem, né? Resumindo realmente o que eu vou estar apresentando no meu trabalho. Então é isso. Agora eu quero mostrar uma coisa aqui. Ó. Se eu clicar em arquivo, salvar como, né? Clicar aqui em procurar, ó, para escolher um local onde eu quero salvar essa imagem. Deixa eu só criar uma pastinha nova aqui. Vou colocar aqui criar imagens para trabalhos acadêmicos. Certo? Colocar aqui um nome qualquer, vai ser o meu resumo, né? Do meu Graphical Abstract aqui. E aqui eu posso escolher o formato. Então aqui ela tem alguns formatos, ó, de imagem como padrão, né? Então o que a gente geralmente utiliza? Eu posso salvar ela como PDF. Eu salvo ela como PDF, essa imagem ela vira uma imagem vetorial. Então eu posso anexar essa imagem vetorial lá no meu processo de submissão, que se os editores eles precisarem redimensionar essa imagem, né, deixar ela bem maior ou menor, né, eu não perco informação, né, com essas imagens vetoriais. Mas obviamente se você está fazendo o seu TCC você não precisa de tudo isso, né? Você nem vai ter esse processo de submissão, você pode salvar ela como uma imagem normal. Então aqui a gente tem alguns formatos, né? Já que são padrão. Então, por exemplo, aqui o JPEG, né? É esse JPG aqui, ou JPEG. Então se eu clicar aqui em JPG, deixa eu entrar aqui dentro da pastinha que eu criei, né? Cadê? Criar imagens aqui. Eu vou salvar aqui dentro. Todos os slides ou apenas esse? Como eu só tenho um, né? Tanto faz aqui, mas vou colocar aqui apenas esse. Pronto, vamos dar uma olhada agora como ficou salva essa imagem lá. Documentos. Criar. Cadê? E criar imagens para trabalhos acadêmicos. Está aqui minha imagem. Ela tem 528K, né? Se eu der 2 cliques aqui, eu abro a minha imagem, deixa eu aumentar aqui o zoom, ó. Aumento o zoom, ela tá com uma qualidade boa, né, mas eu consigo enxergar ali os serrilhados dela, né. Se eu clicar com o botão direito, informações do arquivo, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ela ficou com um tamanho bem grande, né. Aqui não está aparecendo a resolução dela. Vou clicar aqui com o botão direito, propriedades, em cima do arquivo. Detalhes.
Aqui, ó, ela está em 300 dpi, né? Então, geralmente, o que a revista me pede, né, é 300 dpi para eu submeter esse arquivo. Tá? O que geralmente acontece? Eu já tenho aqui o meu configurado, né, para 300 dpi, provavelmente o seu não vai estar, né, em 300 dpi. Então, geralmente, por padrão é 72. Então, o que você pode fazer? Ó? Clica aí no seu teclado, nos botões Windows R. Windows R vai aparecer aqui essa caixa de executar. Né? Então, você digita isso daqui, ó, Red Edit, né? Que é editar registro, né? E dá um OK. Aperta em Sim. Então, vamos aqui modificar alguns parâmetros. Ó. Então, você vai clicar aqui nesse HKey Current User, certo? Abre ele aqui, ó. Depois você vai em Software, depois em Microsoft, depois você procura aqui Office, dentro, o Office está aqui, abre ele, 16.0, só você seguir esses passos aqui. PowerPoint, está aqui, certo? Depois busca Options, são opções. Pronto, está aqui. Agora o que você vai fazer? Né? Clica com o botão direito aqui no espaço que está em branco, ó, e vai em Novo, né? E clica aqui em Valor The Word 32 bits. Você vai criar um novo aqui. Certo? Então você vai digitar o seguinte aqui nesse novo, ó, Export Bitmap Resolution. Certo? E dá um Enter. No meu caso aqui eu não vou dar um Enter porque eu já tenho ele criado aqui em cima, né? Então, deixa eu excluir esse daqui que eu criei. Pronto, você criou então esse registro aqui, né? Clica 2 vezes em cima dele e vai aparecer isso daqui. Então é só você clicar aqui em decimal e colocar a resolução que você quer. Então aqui está em 300 dpi para salvar como padrão, né? Então ele salva em 300 dpi. Se eu quiser em 600, só colocar 600 aqui e aperta OK. Certo? Então, por padrão, que eu salvar aqui no meu PowerPoint, né, ele vai salvar com essa resolução já de 300 dpi, que é uma qualidade muito boa, né? Já permite que eu aplique um zoom bem grande nessa imagem. Então, se ele estiver salvando com uma qualidade menor, né, 72, por exemplo, uma resolução menor, é só você fazer esse processo aí que eu mostrei e você consegue salvar a sua imagem. Você pode salvar ela como JPEG, ou TIFF, né, ou PNG, tem vários formatos que você pode estar utilizando. Bom, então é isso, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Eu quis mostrar para você realmente o passo a passo que eu utilizo para criar as minhas imagens, né? Criando uma imagem que eu vou realmente estar utilizando no meu trabalho, uma imagem real que eu vou estar utilizando. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal, tem bastante coisa legal. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!